Acho que já iniciamos a gravação. Dobra večer svima, boa noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos para mais um Sastanak, e hoje nós vamos pedir para que vocês apertem os cintos para a gente viajar para a Croácia em busca das nossas raízes. Eu vou conversar bastante com vocês, dar algumas dicas, e quero que vocês também, se vocês quiserem interromper a apresentação, perguntar alguma coisa, por favor, estejam à vontade. Vamos fazer um bate-papo aqui, porque tem muita gente aqui que já viajou várias vezes para a Croácia, já encontrou muita gente, já encontrou, suas raízes ancestrais. Então, a gente pode fazer um diálogo bem gostoso aqui hoje à noite. Eu gostaria de agradecer ao presidente da SADA, que é o Fábio Gabranit Camargo, por essa oportunidade da gente estar compartilhando aqui o nosso conhecimento a respeito da Croácia, justamente na semana em que a Croácia está comemorando os croatas, celebrando os croatas residentes fora da Croácia. Então, esse aqui é um achado para a gente conversar sobre a nossa querida Croácia. Fábio? Você já falou tudo, Kátia. Tá perfeito. É isso aí. Vamos a mais um Sastanak, pela semana de comemorações da Croácia, que foi uma solicitação da República da Croácia para que todos os croatas fizessem uma comemoração na semana. Ok? Boa sorte, Kátia. Pode Obrigada. Então, aos poucos eu vou também acrescentando o pessoal que está chegando, mas já vamos começar aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo passar. Consegui? Vocês estão vendo o próximo slide, né? Então, nós vamos conversar bastante sobre as coisas, Só um minutinho que eu vou acrescentar aqui. Mais uma pessoa. Permitir mais um. Bem-vindo, Miguel. Bem-vinda, Lídia. E hoje nós vamos falar sobre a nossa querida Croácia, e hoje nós vamos falar sobre turismo. Então a gente vai falar sobre as paisagens naturais, as cidades históricas, as tradições vivas, O povo que a gente encontra lá, que a gente, de repente, quando a gente chega lá, a gente vê um monte de pessoas com fisionomias muito próximas às nossas, Assim, parece o nosso tio, parece o nosso primo, nosso avô. E vamos tomar contato com alguns locais, algumas histórias que remontam a essa conexão das raízes ancestrais, E também vamos abordar turismo também como um todo, porque também tem pessoas que gostariam de conhecer a Croácia de diferentes formas, então, e por diferentes razões, Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho todas essas questões. Deixa eu ver aqui. Então, a primeira coisa é a gente, ver por que a gente quer ir para a Croácia, fazer um bom planejamento, e aí já começa de como que a gente chega na Croácia, Então, não há voos diretos do Brasil, a maioria das pessoas já sabem, Então, nós temos que fazer conexões com várias capitais europeias. E a mais próxima que as pessoas, às vezes, encontram é através de Veneza, na Itália, e Trieste. E a partir daí dá para pegar o transporte por carro, por trem, por ônibus, até as cidades mais próximas. A Croácia conta, hoje em dia, com aeroportos moderníssimos, com os aeroportos de Zagreb, Split, Dubrovnik e Osijek, e outros aeroportos menores, A Croácia, como todos sabem, já faz parte da União Europeia, e a moeda corrente é o euro. Então, isso torna um pouco, é um destino um pouco caro, principalmente na alta temporada, que vai mais ou menos de maio a setembro,
que é o alto verão, que é o finalzinho da primavera, comecinho do outono, né, e o verão. É uma cidade bastante cara, inclusive a gente tem acompanhado algumas medidas do governo, né, no sentido de controlar um pouco os preços na alta temporada, porque é uma das cidades, a Croácia é um dos países mais caros para você visitar durante a alta temporada, e isso tem se refletido, inclusive, no custo de vida dos locais, né? Então, o governo já está tentando controlar isso um pouco, porque já está havendo até uma certa crítica de outros países que costumam, né, de outras pessoas que costumam visitar a Croácia com mais frequência, e que os preços realmente estão bem altos. Mas se a gente fizer um planejamento bom de locais de hospedagem, de alimentação e de transporte, dá para a gente conhecer a Croácia, inclusive fora da temporada, que são no meses de fevereiro, outubro, até novembro, que são meses ótimos para conhecer. E também tem janeiro e dezembro, que é um pouco mais frio, principalmente no norte da Croácia, na capital Zagreb, então dá para ter um contato um pouco com a neve, mas o litoral já fica um pouco mais difícil, porque os ventos lá inviabilizam, muitas vezes, o transporte marítimo para chegar nas ilhas, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com a época do ano que a gente vai visitar a Croácia. Então, para conhecer, assim, basicamente, eu acho que a maioria das pessoas já conhece esse mapinha, né, das regiões da Croácia, e hoje nós temos descendentes de croatas aqui no Brasil, de todas as regiões, né, desde o centro da Croácia Central, da capital Zagreb, das imediações de Zagorje, de Varaždin. Temos também pessoas da região da Istria, principalmente da região da Lika, Kvarner ali. Também nós temos descendentes de lá, então eu vou mostrar algumas coisinhas de lá. E da Dalmácia, né, que nós estamos completando 101 anos de imigração de croatas da Dalmácia também. Nós temos bastante imigrantes das ilhas, principalmente. E nós temos também bastante imigrantes da Eslavônia, que é uma região ainda pouco conhecida do turismo, né? As pessoas geralmente vão conhecer a Eslavônia pelas raízes, né? Por conhecer, para conhecer a sua família, que está lá ainda, né? Conhecer os parentes, mas que é uma região muito bonita e que vale a pena ser visitada por todos. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês isso. Então, aqui os aeroportos modernos da Croácia, né? O aeroporto de Zagreb, por exemplo. Em Split também é possível você chegar mais próximo da Dalmácia através do aeroporto internacional de Split. Também no aeroporto de Dubrovnik, que também é um aeroporto internacional um pouco menor. E também dá para chegar até Osijek, que é o ponto do extremo leste da Croácia, através de avião. Também temos um aeroporto lá pequenininho, mas bem organizado. Aliás, organização é uma questão importante, né, para os croatas, isso a gente já sabe na pele, né? Então, os meios principais de transporte que a gente pode conhecer a Croácia: a gente pode alugar carro, então, a partir dos aeroportos é muito fácil alugar um carro, mas é importante ressaltar uma questão aqui. Quando você aluga o carro a partir de uma cidade, é muito mais barato quando você devolver na mesma cidade. Se você alugar um carro, por exemplo, em Zagreb e devolvê-lo em Dubrovnik, o preço pode dobrar. A gasolina, bom, atualmente a gasolina, com essa questão, né, dos conflitos internacionais, já deve ter subido um pouquinho mais do que da última vez que eu estive lá, que foi em outubro. Mas é mais ou menos o mesmo preço daqui, pelo menos era, e deve estar acompanhando os preços internacionais, né? É possível também conhecer a Croácia através de ônibus, tem a rede rodoviária, né, de rodoviárias na Croácia é muito boa, é bem pontual, né, assim como a questão do transporte marítimo para conhecer as ilhas,
Então, é possível pegar ferry boats, catamarãs, né, e sempre nos horários bem corretos, bem certinhos, dificilmente eles atrasam. É possível também conhecer a Croácia de bicicleta, você pode alugar a sua bicicleta também. Nós já tivemos várias pessoas que conheceram a Croácia de ponta a ponta de bicicleta, parando em pousadas, Airbnb, e a infraestrutura turística da Croácia é muito boa. Não é preciso falar croata, né? Pode-se falar inglês, as pessoas entendem muito bem. Ou se não entendem, elas procuram te entender e sempre vão procurar te ajudar. Tá? Enquanto eu estive lá, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, e sempre quando você fala um pouquinho de croata, pelo menos como, né, a Ivanete falou, Dobra večer, todo mundo, ou, né, dobar dan, eu gostaria de pedir, né, alguma informação. Se você fala em croata, eles já olham para você de uma outra forma também. Eles são muito solícitos, eles perguntam, eles querem saber de onde você veio, como é que você fala croata, né? E também eles perguntam da sua família, de onde veio. Então, já é na hora que a gente conversa com alguma pessoa croata que está prestando algum serviço, já é um bom papo que demora algum tempinho. Então, preparem-se para isso, né? E também é possível viajar pela Croácia por trem. Porém, não é o melhor meio de transporte, porque a Croácia, nos últimos anos, ela investiu bastante no transporte rodoviário e deixou um pouquinho em secundário essa questão do trem. Então, os trens, eles não são muito velozes em comparação com outros países, é um meio de transporte que não é muito caro, mas ele é um pouco mais caro do que o ônibus, e às vezes compensa mais ir de ônibus do que de trem, porque ele demora um pouco mais. Tá? E também os horários são mais irregulares do que ônibus. Uma coisa importante para se ressaltar aqui na época de temporada, os horários mudam com relação à temporada ou baixa temporada, principalmente dos barcos, tá? Então, é importante, dependendo da época do ano que vocês forem conhecer a Croácia, se preparar para esse tipo de coisa. Durante a temporada, há uma frequência muito maior de horários dos ferry boats, que podem também acomodar carros e ônibus, né? Tem os catamarãs, que são um pouco menores, então tem muito mais horário durante o período, né, da temporada do que fora de temporada. Então, para isso, vocês precisam se preparar também. A hospedagem, a Croácia é um dos países cujo PIB, né, com relação ao turismo, é muito influenciada, né? Então, é um país muito preparado para o turismo, e você pode ter aqui hospedagem das mais diversas formas, né? Então, você tem desde hotéis de 5 estrelas, resorts, né? Hotéis antigos, que esse também é uma experiência muito válida, né? Hotéis antigos que foram modernizados, né? Principalmente no litoral, eles oferecem uma experiência também muito única, né? Isso vai depender do seu bolso, né? Tanto os hotéis quanto os resorts, eles oferecem uma experiência, né, digamos assim, de uma classe social mais elevada, então você tem que ir ali, se gasta muito dinheiro também. Mas também afasta um pouco da convivência com as pessoas, né, locais, que eu acho que, assim, pelo menos para mim, é o que vale bastante a pena. Então, nesse sentido, existem várias modalidades de hospedagem na Croácia. A Croácia sempre foi um país muito tradicional nessa questão da recepção de turistas, né? Então, ela tem uma infraestrutura maravilhosa. Então, nós temos desde casas, vilas, né, que podem acomodar desde 2 pessoas, uma pessoa, até 20 pessoas, né, se for um grupo de pessoas, amigas ou da mesma família. Nós temos também hotéis um pouco menores, com categoria menor, mas que também oferecem uma experiência muito interessante.
né? Tem hotéis, assim, da década de 40, de 50, e é muito interessante se hospedar nesses hotéis também. Aqui, em Zagreb, por exemplo, tem aqui a fachada, né, de um prédio, e no fundo desse prédio é possível, a gente ficou hospedada num local térreo também, que em Zagreb é uma dificuldade, viu, gente? Aí tem a questão da acessibilidade, que aí a gente pode conversar depois, porque realmente, como as cidades são muito antigas, essa questão da acessibilidade é mais difícil. Então, se você precisa, preciso procurar bastante para achar um apartamento ou, né, uns quartos no nível do térreo. E a gente até que teve sorte aqui, que a gente parecia que estava numa casinha e, na verdade, a gente estava no fundo desse prédio de Zagreb. Com relação à alimentação, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, ai, será que a comida lá, como é que é? Será que eu vou me adaptar? Bom, se você não se adaptar, pizzas tem em todo lugar. Então, pizzas, hambúrgueres, são maravilhosos, inclusive, então tem como não morrer de fome, como a gente diz. Mas, se você tiver a oportunidade de se hospedar na casa de alguma pessoa conhecida, na casa de um parente, ou então num Airbnb, onde a própria hospedeira, né, interage com os hóspedes, isso é possível, e eles são muito hospitaleiros. A comida caseira é maravilhosa, tá? É uma comida simples, mas entendedores, né, entenderão que assim, é a comida da baba, né? Então, a baba que fazia a baba, para quem não conhece, é a avó em croata, né? Então, a baba fazia gulas, fazia macarrão com uma pasta, assim, que o molho ia bastante carne, tem zeia. O meu filho, né, que tem que é um jovem de 28 anos, acompanhou a gente durante a viagem e ele não passou fome, porque em todo lugar tinha zeia e todo mundo sabia o que era zeia. Não é maravilhoso isso quando a gente chega num lugar que a gente tem uma comida que as pessoas aqui no Brasil não conhecem, mas quando você chega lá e fala, vê no cardápio que tem a blitva com batata, que é uma verdura, né, específica da Croácia, e que aqui no Brasil a gente transforma essa blitva em espinafre, brócolis, escarola e couve, só para a gente, né, não perder essa conexão com a raiz. Então, meu filho adora zeia, então ele comeu muito bem, em todos os lugares que a gente ia na Croácia tinha zeia. E também o famoso cevapcici, né, que na Sada a gente costuma, né, oferecer. Realmente é uma comida que vai de ponta a ponta dos Balcãs, não é uma comida única da Croácia. Então, em qualquer país que vocês forem visitar, tem cevapcici. E o cevapcici é muito gostoso, ele pode ser acompanhado por batata frita, ele tem um molho que acompanha muitas vezes o ajvar, ou um molho específico de queijo, que é um queijo que é específico de lá, chamado kaymak, ou pode ser servido com pão, que é o lepinja, que é um tipo de um pão sírio também, né? Então, uma das vantagens da Croácia, da localização da Croácia, é que você pode, de repente, conhecer outros países mais próximos, né? Por exemplo, quem estiver na região de Zagreb e na região da Ístria, é muito fácil ir até a Eslovênia. Olha só, gente, esses trava-línguas, né? Até a Eslovênia. Então, também é possível conhecer a Eslovênia, assim, num dia, por exemplo, né? Não tem muitas horas de viagem. Então, é possível conhecer a Bósnia, é possível conhecer também a Sérvia, é possível conhecer Montenegro através da Dalmácia. Então, a Croácia ali tem uma localização bastante privilegiada para você conhecer, inclusive, outros países. E a Croácia hoje, você vai ter o tempo todo esse diálogo entre o tradicional e o novo, né? A Croácia hoje é um país muito desenvolvido, ela acolhe muito bem os seus, né, os turistas, as pessoas,
E aqui, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de uma cerveja, que ela é uma cerveja, mas ela tem um sabor de grapefruit, né? Aquela laranja grandona, né? Que a gente chama de toranja, que é uma delícia no verão. E ao lado aqui tem a makovnyacha, que é aquele pão que é feito com pão doce, que é feito com semente de papoula. Então, as pessoas que nunca provaram semente de papoula ou que têm saudades de semente de papoula, porque a avó costumava fazer em casa, lá é uma abundância de doces, né, com semente de papoula. Então, aproveitem a oportunidade. E aqui o precinho, aproveitando para falar que a comida na Croácia, ela não é uma comida barata. É preciso você escolher bastante o lugar que você vai. Em restaurantes, por exemplo, sempre acima de 20 euros, um prato individual, podendo chegar a 100 euros, né? E também uma dica também que eu dou, principalmente nos restaurantes, é importante evitar de compartilhar o prato. As porções são bem servidas, muitas vezes é possível até, de repente, né, quando vem aquela porção, você fala, nossa, será que eu vou conseguir comer tudo isso? Mas eles não vêm com bons olhos a questão de você dividir o prato com as pessoas, tá? Só se você for num restaurante que você já frequenta, que a família, ou que os amigos frequentam, e que aí você possa combinar. Eles aceitam cartão de crédito, aceitam euros, aceitam cartões internacionais, né? Tipo Wise, né? Então, é muito fácil você circular pela Croácia, você não vai ter problema nenhum com relação às moedas, tá? A forma de você pagar. Mas é importante ter isso em conta, e também, gente, é uma questão também bastante cultural. Quando você vai pedir a conta para o garçom, você já tem que saber se vai dividir e se vai pagar com dinheiro ou com cartão. Porque eles ficam bem bravos quando eles vêm com a maquininha, você fala, não, vou pagar com dinheiro. Ou vice-versa, né? Você fala, vai pagar com dinheiro, você fala, não, esqueci, eu vou pagar com cartão. Então, não esqueçam que eles são europeus, e europeus têm uma certa fama de ser um pouco fechado, né? Então, em alguns momentos, eles são mesmo. E são mal educados também. Mas a gente, como está viajando, a gente tem que aprender a se adaptar a algumas situações adversas, né? Se vocês tiverem alguma história para contar aqui sobre isso, fiquem à vontade, é só levantar a mão e abrir o microfone. Com relação a Zagreb, que é uma cidade, né, que principalmente quem vem de voos internacionais, o primeiro ponto é Zagreb, né? Muitas vezes a gente passa por Zagreb e vai direto para outras localidades, tipo Istria, tipo Dalmácia, porque são lugares, né, pretensamente mais turísticos, porque tem praia, porque tem o mar e outras questões. Mas Zagreb é uma cidade muito interessante. Ela é repleta de museus, parques, espaços, né, restaurantes maravilhosos, né? Então, é um lugar que vale a pena você perder, assim, perder não, porque você não perde, né? Você ganha estando lá uns 2 ou 3 dias para você conhecer alguns pontos principais, né, na cidade de Zagreb. Então, tem o Museu da Cidade, o Museu Etnográfico, que é fantástico. Esse museu, ele reúne peças de colecionadores croatas que viajavam pelo mundo. Então, tem peças ali da África, de países da África, países da Ásia, e, para nossa surpresa, tem peças do Brasil também, porque os irmãos Celian, que eram 2 croatas, que vieram para o Brasil trabalhar. Isso foi no começo do século passado, no final do século XIX, comecinho do século XX, eles vieram para o Brasil para fazer mapeamento de regiões no interior do Brasil. E lá eles coletaram bastante artefatos, né, indígenas, e a gente se depara com isso lá. Inclusive, a filha deles, Zora Celian, que ela nasceu aqui no Brasil, tem um livro dela lá, né, porque faz parte desse acervo da família Celian. É bem interessante esse museu etnográfico, e para as bordadeiras,
é nesse museu que tem os paninhos bordados que a gente chama de zidovi, né? Que são pregados nas paredes das cozinhas como um costume cultural croata. Então, também tem essa exposição lá, e também tem exposição de trajes típicos croatas, fantástico. Tem Museu de Arqueologia, Arquivo Nacional. Quem quer buscar mais informações sobre a sua família, sobre o seu histórico, o Arquivo Nacional de Zagreb tem bastante informação sobre as imigrações croatas para diversas regiões do mundo, inclusive o Brasil. Então, temos bastante material lá de acervo sobre o Brasil no Arquivo Nacional Croata. Tem o Museu Mímara também, que tem diversas peças muito bonitas, né, de diversas partes do mundo. É como se fosse um mini British Museum, né, porque também pertencia a uma coleção de uma pessoa, de um milionário croata, e que ele cedeu toda a sua coleção para esse museu. Temos o ateliê do Grant Mestrovic, né, que é o escultor também, que influenciou, inclusive, o nosso escultor, Vítor Brecheret, foram contemporâneos, e o Mestrovic foi mestre do Brecheret. Tem o Museu de Tecnologia, de Nikola Tesla, também, que é muito bacana, que tem todas as parafernálias, os inventos de Nikola Tesla. Para quem gosta de esportes, tem o Museu Dražen Petrovic, que era um jogador de basquete lendário, né, que morreu muito cedo, na década de 90, mas que tem um museu contando a sua história. Tem Museu de Arte Moderna, e tem museus mais contemporâneos, digamos assim, né? O Museu das Relações Terminadas, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre ele, né? Que tem peças que lembram as relações entre, né, pessoas, entre namoros, casamentos, casos. Então, por exemplo, a escova de dente que o meu ex deixou em casa, está lá no museu, e aí contam a historinha dessa relação, né? Então, é um museu bem interessante. E tem, olha só, no país da raquia, né, impossível não ter o Museu das Ressacas. Então, a raquia, para quem não conhece, é aquela bebida forte. Pensem na vodka, é mais forte que vodka, mas é uma bebida frutada e que tem vários sabores, né? Tem sabor de ameixa, de cereja, de damasco, de tudo que você pensar, assim, até de ervas, né? É uma bebida muito saborosa, porém, o seu consumo elevado causa ressacas, e aqui nesse museu tem as histórias de quem quisesse, né, deixar a sua história lá para contar o que aconteceu da ressaca. Então, aqui uma amostra, né, do Museu Etnográfico, que fica bem em frente ao Teatro Nacional de Zagreb também, que é um prédio fantástico, mas é um lugar muito legal, que eu dou uma dica para vocês visitarem. Ups. Tem o Parque Maksimir, que é um dos parques mais lindos da Europa, não é só da Croácia. Ele foi criado em 1794 por um bispo Maximiliano, que esse terreno pertencia à arquidiocese, né, ao episcopado ali de Zagreb. E ele, nessa época, ele decidiu compartilhar esse terreno com a população. E aqui temos carvalhos, tem mais de 100 espécies de animais, tem a flora e a fauna preservada da região, né? Então, é um lugar, assim, muito bonito para se visitar. E aqui uma curiosidade, né? O cemitério Mirogoj, que também é um lugar de visita obrigatória, tem muitos croatas famosos enterrados lá, inclusive o último presidente, né, aliás, o primeiro presidente da Croácia, que é o Franjo Tuđman, está lá. Esse cemitério foi criado em 1876, e ele pertencia ao pai, né, praticamente, da língua croata, que é o Ljudevit Gaj. Ele também está lá, enterrado, no seu mausoléu, e é um cemitério muito bonito para se visitar. E não é só esse cemitério não, viu, gente? Eu coloquei ele aqui de propósito, por quê?
cemitério, ele tem a ver com raízes, tem a ver com família, né? Então, não estranhe se você for visitar uma família croata, que pertence, né, aos seus laços familiares, e eles levarem você ao cemitério, porque eles vão mostrar para vocês os antepassados que estão ali enterrados, né? Isso é muito importante. Os cemitérios na Croácia são muito bem cuidados, né? E assim, eu faço um paralelo com aqui no Brasil, com relação aos nossos antepassados, né? Quem tem antepassados croatas sabe que a baba ia, né? Não era só em finados que ela ia lá verificar como é que está a campa, né? Ela ia uma vez por mês para limpar a campa, deixar bonita, pôr flores, né? E os croatas continuam isso na Croácia. Aqui no Brasil a gente deixou essa tradição de lado, né? Os nossos cemitérios estão bem abandonados, né? E agora com uma outra realidade. Mas na Croácia, os cemitérios são muito bem cuidados e muito bem queridos pela população. Haja visto a entrada desse cemitério, né? Fantástica. E é um dos cemitérios mais bonitos da Europa, tá? Acho que, para quem conhece Paris, o Père Lachaise, eu acho que está tá muito bem comparado aqui. Então, agora a gente vai viajar um pouquinho por algumas aldeias que têm a ver com os nossos descendentes aqui, mas são apenas algumas, tá? Eu não consegui, nessa nossa conversa, vai ser impossível a gente colocar todas as aldeias, todas as cidades, mas um pouquinho das pessoas que a gente conhece, eu vou abordar aqui alguns locais para se visitar. Então, Jastrebarsko é uma cidade muito próxima de Zagreb, uma cidade média, né, muito próxima a Zagreb, e quem tem ligação com essa cidade é a Gisele Horvatic, do Paraná, né, que ela tem uma família, que ela fez ela é genealogista, ela fez uma pesquisa na família dela, e conseguiu conectar mais de 500 pessoas dessa cidade aqui no Brasil, que tem origem dessa cidade de Jastrebarsko. Então, eu achei importante a gente colocar aqui. Então, é bem próximo de Zagreb. Varaždin é uma cidade turística também, é uma cidade antiga, que tem esse castelo que é para ser visitado, também é muito próximo da região de Zagreb. No condado de Krapina, Zagorje também, que é um local também que se localiza lá na Croácia Central e mais ao norte, tem até uma curiosidade, né? Nessa mesma Županja, né, que é a Krapina, 2 ex-presidentes, antigos presidentes da Croácia nasceram. Um deles é o Marechal Tito, Josip Broz Tito, e o outro, que nasceu também na região de Krapina, é o Franjo Tuđman, né? Um deles foi o precursor, né, o idealizador da segunda Iugoslávia, e o segundo trabalhou fortemente pela independência da Croácia, né? Para vocês verem, ambos são croatas. Temos também na nossa comunidade bastante pessoas, né, do condado de Primorje e Gorski Kotar, que também fica nas imediações ali, mais próximo, mais no meio do caminho entre Zagreb e a Istria, né? São cidades muito simpáticas, pequenas, montanhosas e próximas de rios também, né? Aqui tem Brod na Kupi. Eu acredito que a Isilda Klobuchar é dessa região, né? E é possível fazer todo esse percurso de carro. E aqui a gente tem a Istria, né? Quando a gente fala de Croácia, a gente sempre lembra da Dalmácia, por causa das ilhas, por causa das fortalezas, da cidade de Dubrovnik, né? Mas a Istria também é um lugar muito interessante para se conhecer. Na cidade de Pula, que tem uma foto, né? Que vocês podem pensar, mas o que o Coliseu está fazendo aí? Não é o Coliseu de Roma, mas a Arena de Pula, né? Que nós temos na Croácia,
uma construção chamada Arena, muito parecida com o Coliseu, né, de Roma, mas é mais preservado ainda do que o Coliseu. Né? Então, é um motivo de orgulho para a cidade de Pula e dos istrianos, né? Mas não só a Pula é uma cidade interessante de se conhecer. Todas as cidades litorâneas, Poreč, Rovinj, Medulin, Rabac, a ilha de Briuni, são locais bastante interessantes. Então, a minha proposta nessa nossa conversa é a gente sair um pouquinho do óbvio, né, que seria a Pula, para a gente conhecer outras cidades. Inclusive, nós temos atualmente 2 pessoas da comunidade, a Sônia e a Solange, a presidente e a vice-presidente da Bracro, né, que é a Câmara do Comércio Brasil-Croácia, trabalhando em Poreč, e eu acho que é Poreč e Rovinj, né? Elas trabalham recebendo turistas bem no momento da temporada. Então, se vocês forem para lá nessa época, é possível que vocês encontrem elas lá. Em todas essas cidades também existem outras modalidades de hospedagem, além do Airbnb, além dos quartos e pousadas e vilas, né, oferecidas, tem também acampamentos. Mas camping, né, na verdade, mas não esse camping que a gente conhece de pegar a barraca e armar. Lá, os campings são feitos com casas sobre rodas, são casas pré-fabricadas sobre rodas, e você pode movimentar essa casa, você, né, já antecipadamente você se planeja em que local você gostaria de ficar, e todos eles são muito próximos do mar, e aí é uma modalidade bem mais barata do que hotéis, e em algumas pousadas também, em comparação com algumas pousadas. Então, é uma possibilidade de hospedagem também. Também aqui nós temos toda a Croácia, né? Ela é uma cidade, um país europeu, com cidades históricas e com pequenas preciosidades que a gente vai achando pelo caminho, né? Como, por exemplo, esse afresco aqui ainda preservado, né, do século XII, né, que nós encontramos entre Pula e Sveti Vincenat. Tem mais uma pessoa querendo entrar, vamos ver se eu consigo adicionar. Sim. Bem-vinda, Marisa. Então, é importante a gente... às vezes as pessoas perguntam, né, em quanto tempo eu posso fazer uma viagem para a Croácia? Olha, o ideal seria 1 mês, no mínimo 20 dias, agora, correndo mesmo, 15 dias. Né? Mas para você aproveitar todos esses espaços, essas joias que ficam, às vezes, escondidas, né? Então, é preciso tempo, e eu tenho certeza que, com mais tempo, é possível encontrar coisas incríveis pelo caminho. No caminho de Zagreb, né? Saindo de Zagreb, a gente pode ir para a Ístria e também pode ir para a Dalmácia. E no meio do caminho, entre Zagreb e a Dalmácia, nós encontramos um parque fantástico chamado Plitvice, que é o Parque dos Lagos, né, e das cachoeiras, né, de águas cristalinas, são mais de 30 quedas d'água, onde você pode fazer caminhadas de 1, 2 horas, 3 horas, ou um trekking até mais pesado, de 3 a 4 horas pelo parque, né? É uma maravilha, assim, da natureza, e não se pode nadar nesse parque, só pode se apreciar a paisagem, andar pelas passarelas, chegar muito perto das cachoeiras, mas não é permitido entrar, porque a água dessa região é uma água muito pura. Aliás, dessa região é que saem as cervejas, né, mais assim, saborosas da Croácia, justamente por causa da pureza da água. Né? Então, essa região é uma região muito conhecida por essa questão, né? São águas provenientes das montanhas,
e são muito puras. Seguindo a nossa viagem, a gente vai para a cidade de Zadar, que aí já estamos na Dalmácia, é praticamente a porta de entrada da Dalmácia, né, a cidade de Zadar. Também é uma cidade muito interessante, é uma cidade pequena, e o que as pessoas, né, ressaltam nessa cidade, o seu ponto turístico, além da própria cidade em si, é o órgão do mar, né? Então, existe uma construção nesse pier, né, que tem vários degraus e que, conforme o mar vai entrando, ele faz um barulho diferente. Então, eles falam que o Adriático, que é o mar que banha a Croácia, né, o Jadransko more, em croata, ele fala com as pessoas, ele toca música, né, ele é musical. Então, por causa desse barulhinho característico que se faz com a entrada das ondas nesse chamado órgão do mar. E outra curiosidade também que eu descobri lá, andando pelas ruas assim, eu me deparo, gente, aquelas coisas que vocês, né, só com o tempo a gente pode encontrar. Mas eu encontrei uma esfinge. É possível, assim, foi uma coisa assim tão fora de lugar e de né, que lugar que eu tô, onde que eu tô, como os mineiros falam, né? Onde que eu tô? O que essa esfinge está fazendo aqui? Então, é uma história muito longa que de uma pessoa, né, rica da cidade e que ele era apaixonado pelo Egito. E aí ele quis construir no jardim dele uma esfinge. E não é muito pequena, não, tá? Tanto que dá para se ver de longe. Mas são curiosidades da Croácia, né? Aqui a cidade de Šibenik também, essa igreja, a igreja de São Tiago, ela é considerada um patrimônio da humanidade, né, porque ela tem pinturas, a sua construção, né, ela é muito importante e é considerada como patrimônio da humanidade. E é uma cidade muito interessante também para se conhecer, e muito próximo de Šibenik tem um outro parque, chamado Parque Nacional de Krka, que também recebe turistas. Ele é um parque muito menor do que Plitvice, e em algumas áreas é possível banhar-se, né? Então dá para dar um mergulho em Krka também aqui. Além do mar, que fica muito próximo, aqui já é um parque nacional de rio, né? De rio e de um conjunto pequeno de lagos. Uma cidade também que está no caminho da Dalmácia, já estamos bem aqui na costa, é a cidade de Trogir, que assim, quando você olha à primeira vista, você fala, nossa, é Split, mas não é Split, é uma cidade menor do que Split, né, bem pequena, tem a sua cidade antiga também, tem a sua riva aqui com essas palmeiras, e é uma cidade bem interessante também de se conhecer. Aliás, gente, em cada 30, 40, 50 quilômetros que você avance na Croácia, tem sempre uma cidade com uma história diferente, com algo diferente para se conhecer. Aqui a cidade de Split, né, que também é uma cidade, é a segunda maior cidade da Croácia, a primeira é Zagreb, a segunda é Split, ela é uma das maiores cidades da Dalmácia. É daqui que saem muitos barcos, né, em direção às ilhas. Essa cidade ela é dividida em dois, né, praticamente, que é a Stari Grad, que é a cidade antiga, que é um palácio de um antigo imperador romano, o imperador Diocleciano. O imperador Diocleciano ele é conhecido pela perseguição aos cristãos, olha só. Mas depois de um certo tempo, ele percebeu que ele estava fazendo alguma coisa errada, então ele parou de perseguir os cristãos, e aí se converteu ao cristianismo, tudo, e quando ele se aposentou, ele voltou para a cidade de onde ele nasceu, que era Split. E nessa Stari Grad se reproduz o palácio, né? Ali está o palácio de Diocleciano, e tem pessoas que moram ali dentro daquelas construções da época do Império Romano, e aí a cidade tem vários níveis, inclusive, que os arqueólogos iriam adorar.
né? Tem um nível mais profundo, que se refere ao Império Romano, mas chega-se a momentos, assim, da ocupação do Império Austro-Húngaro, né? Então, essa cidade passou por muita história, muitas modificações, é uma queridinha, né, da comunidade croata. Nessa cidade tem um time que se chama Hajduk Split, e esse time, assim, tem bastante torcedores aqui. Inclusive, o nome da torcida do Hajduk Split é torcida, é a palavra em português, torcida. E existe uma teoria, e aí a gente nunca sabe se é fanfic, né, só para atualizar os termos, né, para os dias de hoje, mas existe uma história que é o seguinte: alguns imigrantes da Dalmácia, né, que vieram para o Brasil, retornaram para a, então, Iugoslávia, na década de 50, no finalzinho da década de 40, comecinho da década de 50. E muitos deles eles se separaram em várias cidades, e qual era a finalidade do retorno deles? A reconstrução da Croácia, ou então da antiga Iugoslávia, por causa da Segunda Guerra, né, que foi um dos países mais devastados pela história, né, da Segunda Guerra. Então, eles voltaram para ajudar a reconstruir as cidades. E quando eles né, se agruparam nessa cidade de Split, eles fizeram um time de futebol chamado Dalmácia Brasil, e, ainda por cima, eles tinham uma torcida muito aguerrida, né, que ia lá nos estádios, e aí quando tinha jogo do Split, do Hajduk Split, eles torciam bastante, e aí parece que entre essa interação entre os croatas e os brasileiros deram origem a essa torcida, né, ferrenha, que é a torcida tipo Gaviões da Fiel, é a torcida do Hajduk Split. E como eu falei para vocês, a Split ela é dividida em dois, que tem a Stari Grad e a Novi Grad. A Novi Grad já é uma cidade mais contemporânea, com prédios, inclusive é uma cidade que se expandiu bastante nos seus arredores, né? Chegando bem às encostas daquelas montanhas da Dalmácia. É uma cidade encantadora para se conhecer. Então, aqui, né, no porto de Split, principalmente, saem vários barcos, né, de diversos tamanhos, desde catamarãs, como a gente está vendo aqui nessa foto, também ferry boats que abrigam carros e caminhões e ônibus. Durante a alta temporada tem vários horários, né, para visitar as ilhas, mas fora de temporada não é só pela ausência de público, né, que diminui bastante o público para visitar as ilhas, mas também por causa das condições do tempo. Muitas vezes, os translados, né, de Split para as ilhas, ele é prejudicado por causa da bura, que é um vento muito forte, e também do outro vento que é o Yugo, que é o vento sul, né? Então, isso também é importante da gente saber. Próxima a Split, nós temos a ilha de Brač, que é a ilha mais badalada, é a Ibiza da Croácia, né? Então, dá para ver aqui um monte de gente, não sei se dá para vocês enxergarem, mas essa é uma das praias que o pessoal fala que é a melhor praia do mundo. Por quê? Porque quando você visita a Croácia, tem várias praias, e as praias, a maioria delas são praias de pedra, são pedregulhos ao invés de areia, e essa é uma das poucas praias de areia. E realmente ela tem um formato interessante, é a praia de Bol, B-O-L, Bol, e ela modifica um pouco a sua ponta de acordo com as marés, né? Então, é um lugar bem interessante para se conhecer, é uma praia tranquila, não tem ondas, aliás, o Adriático inteiro, as praias são tipo piscinas naturais, né? E é uma praia de areia. E é uma praia, e assim, como eu falei para vocês, é a Ibiza da Croácia, porque as baladas durante o verão acontecem todas na ilha de Brač. E também na ilha de Hvar, né, que também é a queridinha dos destinos, né, na Dalmácia. É uma ilha bastante interessante também, se eu não me engano, vários artistas de cinema, né, de Hollywood, têm casas ali,
é mais ou menos 2 horas de barco, né, de Split até Hvar. É mais ou menos no meio do caminho para uma ilha importantíssima para a nossa comunidade também, que eu vou falar daqui a pouco. E temos também uma cidade, que é a cidade de Dubrovnik, né, que é a pérola do Adriático, que fica no continente, que fica bem ao sul da Dalmácia. É uma das cidades mais importantes, já foi uma das cidades mais importantes da região. Antigamente ela se chamava Ragusa, e tinha associação com o Império Vêneto, né? Inclusive, é uma cidade, você está vendo, é uma cidade murada, que tem muitas fortalezas, muitas fortificações, porque era mais ou menos um lugar onde se impedia o avanço dos turcos pelo mar, né? A cidade de Dubrovnik fazia isso. Também é uma cidade de muito rico comércio, né? Por isso que é uma cidade que a gente pode dizer que era muito importante. Tinha palácios, né? Se vocês podem até fazer uma pequena comparação com Veneza, né? Que também é cheia de palácios. E aqui a gente encontra alguns resquícios dessa aproximação da cidade de Dubrovnik, na época Ragusa, com Veneza. Em alguns lugares é possível você ver o leão, que é o símbolo da dinastia Vêneto, né? Aqui também, entre Dubrovnik e Split, nós temos um turismo que a gente né, conhece, que é o turismo para conhecer a cidade de Medjugorje. É um turismo diferenciado, é um turismo mais voltado para o religioso, e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Medjugorje não fica na Croácia, fica na Bósnia, né? Então, eu procurei verificar, assim, como é que é o acesso para Medjugorje, mais ou menos umas 3 horas de ônibus de Split até Medjugorje e umas 4 horas de ônibus de Dubrovnik até Medjugorje. Agora, se você for de carro, dá umas 2 horas, tá? O passaporte aceito sem problemas de visto é o brasileiro, né? Então, com o passaporte brasileiro, você tem livre passagem através da Bósnia para conhecer a cidade de Medjugorje, onde apareceu a Santa de Medjugorje na década de 80, né? E tem até hoje procissões, como se fossem as aparições de Fátima, né? Aqui também teve essa aparição da santa para alguns camponeses, para crianças, e era uma santa que previa que talvez houvesse um conflito muito forte ali nos Balcãs, e ela veio para pedir paz. A paz ela veio, mas depois de muito tempo, né? Então, aqui a gente vai falar sobre uma ilha, né? Que é muito importante para a nossa comunidade, que é a ilha de Córčula. Estou vendo os aplausos e corações aqui. Claro, a gente não poderia deixar de falar sobre a ilha de Córčula, sobre as principais cidades, né, de Córčula, porque Córčula é ilha e também é o nome de um porto, que é Córčula. E para você chegar em Córčula, você pode vir por Dubrovnik, que você pega a península de Pelješac, e pega essa cidadezinha chamada Orebić, aqui, e dá 15 minutos de barco atravessando esse estreito. Ou você pode pegar umas 4 horas de Split, 4 a 3 horas de Split, até um dos portos aqui também, de Córčula, Vela Luca, Prigradica, que não está aqui direcionada, né, mas existe o porto de Prigradica, que é muito importante para a nossa comunidade, eu vou falar já por quê. Na última viagem que eu fiz, eu já fui por Orebić, é emocionante também, porque você vê a cidade de Córčula de frente, então você vê a cidade se aproximando, assim, é muito interessante. Mas quando você vem de Split, que você vem de barco por toda essa parte aqui, você passa por esse estreito, é uma sensação, assim, difícil de descrever, porque você vê nesse estreito montanhas dos dois lados. A ilha, ela também, ela tem um outro nome também. Córčula é o nome atual dela, mas ela já também foi uma região que foi habitada, que foi colonizada por gregos.
Então, o nome dela era Corquira Nira, que é Corquira, Córtula, né? Negra. Por que negra? Porque ela é uma ilha que tem montanhas escuras e nessas montanhas ela é cheia de pinheiros. E esses pinheiros são muito escuros. Então dá toda essa visão de ser uma ilha escura, né? E aí você vai se aproximando desse estreito aqui, é uma emoção muito grande ver essas muralhas de pedra e pinheiros dos dois lados, né? De um lado está o continente e do outro ilha. Então, é uma sensação muito impactante, assim, né? Então, aqui é a cidade de Córtula, né? É uma cidadezinha pequena, porém é muito bonita, e nela tem a casa de um personagem da história que todo mundo achava que era italiano, né? Mas, na verdade, ele era Cortulani, né, ou habitante né, cidadão de Córtula, era Marco Polo. Marco Polo foi um personagem, né, que uniu praticamente, né, o Oriente com o Ocidente, né, a família Polo abriu a rota da seda, né, intensificou ainda mais essa rota da seda, né, na época em que viveram, e como a região fazia parte do Império Vêneto, eles eram conhecidos como vênetos, ou seja, italianos atualmente, né? Só que esqueceram que essa parte da Croácia também fazia parte do Império Vêneto. Então, a casa do Marco Polo está ali em Córtula para que a gente possa comprovar que isso foi realmente um fato. E aqui a cidade de Blato, que fica no meio da ilha, né? Todo mundo aqui, né? A maioria das pessoas, né? A gente conta a nossa história. Faz 101 anos que imigrantes dessa cidade, né, saíram rumo ao Brasil, e eu acredito que, basicamente, essa cidade continua a mesma de 100 anos atrás, né? É emoção, Soraya, é emoção. Estou me segurando aqui. Ela é uma cidade praticamente dividida por morros, né? Tem Velo Strano, Maljučak, tem uma igreja importante que eu vou mostrar para vocês, e ela se chama Blato, e Blato significa lama, porque vocês veem que é uma cidade que é um vale, né, no meio de um vale, assim, e que nessa cidade ela tinha uma lama medicinal, por isso que essa cidade cresceu em volta desse pântanozinho, né, que tinha uma lama muito importante, por isso o nome da cidade é Blato. A emoção tá forte aqui. Desculpem, gente. Vou pedir um copinho d'água, só um segundo. Aqui. Então, aqui é a principal avenida, a Avenida de Blato, né, que se chama Slinje. Slinje é uma avenida que cabe praticamente um carro só, e ela é toda cheia de castanheiras, né, de carvalhos, de magnólias, assim, então forma um corredor muito verde, muito bonito na época, né, da primavera, do verão. No outono, a cidade fica lindíssima, com uma cor, assim, meio entre dourado e vermelho, né, e é um lugar, assim, que os meus avós falavam que era um lugar onde as pessoas iam aos sábados e domingos para paquerar, né? E eles brincam hoje em dia que essa avenida principal, ela passa um carro só, então, um carro por vez. Então, quando você está no começo da avenida e você vê um carro querendo entrar, ou você dá passagem, ou outro tem que dar passagem para você. Então, a brincadeira que eles fazem é que, antigamente, essa via podia se passar 2 burros, né, que era o meio de transporte principal da cidade, né, das aldeias. Era um jumento, inclusive, o jumento é um animal típico da Dalmácia, justamente por isso, né? Então, o jumento teve uma importância muito grande nas ilhas, mas, infelizmente, atualmente não é possível mais se encontrar esses animais com facilidade pelas ilhas. Mas, voltando à avenida,
era possível passar até 2 jumentos, né? E hoje a brincadeira que eles fazem é que só passa um. Um no volante, né? Então é uma brincadeira que eles fazem. Porque também, gente, não adianta a questão do turismo da Croácia. É muito importante que venham turistas realmente, mas existe uma limitação de espaço mesmo, né? São cidades antigas e que não permite você quebrar ou desapropriar. Isso não faz nem passa pela cabeça dos croatas fazer isso com as cidades milenares que eles têm, né? Que guardam histórias de família ali, então, e histórias da própria Croácia, tá? Então, é possível você modernizar hotéis, é possível você explorar outras regiões, mas as cidades antigas, elas são tais e quais elas foram construídas, há séculos e séculos passados, tá? Aqui eu mostro para vocês um totem direcional, que a gente chama de putokás, que mostram as cidades onde tem cidadãos de Blato, né, para onde migraram cidadãos de Blato. Então, tem para Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, estamos lá também, né? Meu filho aqui, o Gabriel, está apontando São Paulo, então, em Blato, o totem direcional aponta para São Paulo, e em São Paulo, na Sada, o nosso totem direcional aponta para a nossa querida Blato. Quem quiser conhecer, né, quem quiser recuperar certidão de nascimento, né, dos seus familiares, muitas pessoas às vezes vão em busca da cidadania, né, é nesse lugar aqui que vocês vão encontrar, que é a Prefeitura de Blato, e também lá vocês também têm o escritório de turismo de Blato. Então, mais informações sobre quais os locais turísticos, pousadas, é nesse local que vocês podem também, fica no mesmo prédio, tá? E também ambos têm sites na internet, também é possível conhecer um pouquinho mais sobre Blato através dos sites, tanto da Općina Blato, que é a prefeitura de Blato, como do escritório de turismo de Blato, que é o ZTB. E aqui eu mostro, né, essa questão, a gente está falando do turismo das raízes, né? Então, aqui eu encontrei, né, eu fui em busca da casa da minha baba, e a casa do meu Dida também, inclusive a casa do meu Dida fica do outro lado do morro, que aqui é Maljučak, e a casa do meu avô fica, a casa do Dida fica em Velostrano, os meus primos ainda vivem lá, eu tive a oportunidade de conhecer há 30 anos, há 40 anos atrás, olha só, 40 anos, gente, eu fiz a conta errada, hein? Há 40 anos atrás eu conheci o irmão do meu avô, que era absolutamente a mesma cara do meu avô, então foi um encontro muito importante também há 40 anos atrás, e agora, em outubro, eu queria saber como é que estava a casa da minha avó, que a casa da minha avó, a minha baba, ela era habitada por uma freira, né, e que tomava conta da casa. Eu conheci essa freira 40 anos atrás, só que atualmente ela não está mais. A minha avó conseguiu encontrá-la há 40 anos atrás, então foi um encontro muito especial. E essa história toda que a gente está contando, né, de turismo das raízes, não é sempre assim. Eu fico até emocionada, né? Eu não quero, mas acontece. Nem todas as pessoas elas vão ser acolhidas, elas vão ser bem recebidas, porque as pessoas que lá ficaram, nas cidades, nas aldeias, elas ficaram lá e passaram por toda a questão da Croácia, né, do mundo, né, uma história muito cheia de conflitos, de dificuldades econômicas, então eles permaneceram lá. E enquanto que muitos dos nossos, né, que continuam com a Croácia no coração e passaram essa tradição para nós, né, vieram viver uma outra vida, realmente vieram buscar uma vida melhor do que existia na Croácia de então,
né? Então, algumas famílias têm alguns traumas, algumas mágoas que precisam ser resolvidas. Então, nem todo mundo que vai atrás das suas raízes pode ser bem sucedido ao encontrá-las, né? Mas é importante que vocês tragam sempre no coração e na mente de vocês, assim, a Croácia faz parte da minha história. Eu, como cidadão croata, quem tem a cidadania, ou quem tem sangue croata nas veias, né? Tem um pouco dessa história, tem um pouco dessa alegria e desse trauma, né? Todos nós carregamos, não importa a localidade, né? Seja na Dalmácia, seja na Eslavônia, seja em Zagreb, todos nós carregamos. E isso é o nosso tesouro que a gente tem que passar para as futuras gerações, né? Então, aqui, Prigraditsa, que é o porto de onde eles saíram, há 100 anos atrás, né, sendo visitado, né, praticamente por 3 gerações aqui, né, o meu marido, que também é de Blato, por uma coincidência do destino, que um dia a gente vai comer um cevapcici assada, quem quiser saber a história. Tem o meu filho, que estava querendo muito conhecer a Croácia, ele ficou apaixonado pela Croácia, mas ele falou, estou satisfeito, mãe. Eu falei, ué, por quê? Você não quer voltar para a Croácia? Ele falou, não, a Croácia não fala português, né? Então, mas ele adorou também essa viagem, então foi muito importante para todos nós estarmos lá 100 anos depois. E são laços que se mantêm através dos tempos, com outras pessoas, com outras realidades, né? Aqui a família do meu marido, que é essa senhora de óculos, ela é Batic, mas o marido dela é Banicevic, então ela perdeu o sobrenome Batic, e mais, continua parente, nós continuamos parentes, e eles são muito acolhedores e ávidos por conhecer a história, né, dos imigrantes que vieram para o Brasil. Então, foi uma história bem bacana, inclusive que inspirou uma jornalista da rádio e televisão da Croácia a fazer um documentário sobre essa viagem, né, que eu fiz. Eu estou pedindo para eles colocarem no YouTube, porque por enquanto está só no aplicativo da televisão croata, mas é um documentário de 46 minutos que conta toda essa trajetória minha, desde São Paulo até a Croácia, até encontrar a casa dos meus avós. Vela Luca também, pessoal de Vela Luca, não vão me bater, porque eu falei muito de Blato, tá? Mas Vela Luca também é um lugar muito importante da imigração, porque é uma cidade próxima de Blato, e é um porto também, e foram dessas 2 cidades, Blato e Vela Luca, que saíram mais de 300 famílias rumo a diversas partes do mundo, inclusive o Brasil, e que foram parte desses imigrantes que fundaram a Sociedade Amigos da Dalmácia, que nós conhecemos hoje. Agora vamos um pouquinho para a Eslavônia, para não ficar só na Dalmácia, tá, gente? Aqui é a cidade de Osijek, ela está aqui porque é uma cidade importante para a recuperação de documentação de pessoas da Eslavônia, né? Também aqui tem arquivos nacionais, né? Tem a prefeitura de Osijek, que poderiam ter documentos de pessoas, de croatas que migraram da Eslavônia, tá? É uma cidade muito simpática, ela é banhada pelo rio Drava, e é uma cidade pequena, e o ponto principal é essa catedral bem estilo gótico, né? É bem interessante essa cidade. Daruvar também é uma cidade da Eslavônia, que é a cidade maior, né, mais próxima, cidade de outras aldeias próximas, e nós temos aqui imigrantes dessa região, né, de Daruvar, de cidadezinhas pequenas. Deixa eu ver, eu anotei aqui a cidadezinha da Luísa, que é Borove Kosa. Borova Kosa. Borova Kosa. É uma cidade pequena, porém próxima de Daruvar, né? Que também é na Eslavônia. Ela também, nós nos encontramos na Croácia, na casa de um grande amigo em comum nosso, né, Luísa? E eu estava indo para Blato e ela estava chegando
da família dela. Então, nossa, foi uma troca, assim, muito emocionante. Também 100 anos de imigração, né, Luísa? 100 anos. Eu gostaria de um Sim. pouquinho dessa experiência de você encontrar, né, pessoas que você não conhecia, porém tem uma questão que une, né? Posso comentar um pouquinho, sim. Boa noite, gente. Como a Kátia falou, né, eu sou da Caravana da Eslavônia e ano passado foi a primeira vez que eu fui para a Croácia, depois de anos e anos, enfim, uns 10 anos aí fazendo aula, frequentando a comunidade entre idas e vindas. E foi muito, muito legal, porque um pouco depois que eu comecei a fazer aula, uma prima nossa vai de lá nos achou no Facebook, e a gente não tinha ideia, né, que ainda tinha família lá, assim, tinha ideia, mas não tinha, né, não tinha contato nenhum. Aí a gente começou a conversar um pouquinho, entender que era realmente a mesma família, né, eles tinham fotos que a gente também tinha aqui, e a gente descobriu toda uma questão de troca de correspondência que a gente não tinha ideia. Então foi um processo muito gostoso, e aí no ano passado a gente conseguiu ir lá conhecer a Croácia e visitá-los. E foi o que a Kátia falou, né? Assim que eu cheguei para encontrar com a Kátia, eu tinha acabado de visitá-los, de conhecê-los. E, gente, foi muito gostoso, eles foram muito receptivos. Foi assim, um dia inteiro que a gente passou juntos, né? Foi bem rapidinho, mas eles mostraram muito para a gente Daruvar, que é a cidade principal, próxima dos povoados ali, de onde saiu a minha avó e de onde, enfim, tem um outro pedaço de família. Eles ainda têm uma casinha lá que a gente foi visitar, não mora mais ninguém, tem uns 30 anos, mas a casinha tá lá, chão de terra batida, 2 cômodos, aquela cozinha bem antiga. Deu para visitar muita coisa. Eles mostraram para a gente, aqui era o terreno o terreno de vocês, né, de onde saiu a família. Mostraram a escola onde a minha bisavó deu aula. Foi tudo muito gostoso, eles foram incrivelmente receptivos, a gente comeu bem pra caramba. Foi incrível, e é isso, né, uma experiência acho que um pouco diferente da Kátia, porque isso é uma família que a gente não tinha consciência que existia, até 10, 15 anos atrás, e mesmo assim, na hora de encontrar, é isso, é muito louco, né? Você não tem intimidade e ao mesmo tempo você quer conversar tudo e você quer contar tudo e parece que sempre esteve ali. É muito, muito bonito. Eu recomendo para quem puder fazer, quem tiver algum contato, é muito legal. Sim, a Luísa falou 2 coisas importantíssimas, né? O contato, eu acho que tem que ter um contato prévio, né? Trocar mensagens, né? Você verificar como é que tá as condições lá, como é que elas, né? Se elas estão realmente no momento de receber pessoas. Então, quando esse encontro acontece, gente, não sei, não dá para explicar, é uma coisa mágica. Eu acho que todo mundo tem aqui uma história diferente de magia, né? Então, desse encontro, porque a gente não fala o croata fluente, eles não falam nas cidades menores o inglês fluente. Eu tive só uma pequena sorte que o marido da prima do Gregório, né, que é o Banichevich, ele foi capitão de navio mercante, então ele viajou o mundo inteiro. Ele fala espanhol, italiano, só não fala português. Inglês, então a gente se virava em todas as línguas ali, né? Então, e tem momentos lindos, né, que a gente vive, assim, eu lembro que dias antes da gente voltar, a gente ligou o computador assim e começou a ouvir uma clapa atrás da outra, porque os filhos dele também cantavam, né? Um tocava trompete, outro cantava, tinha uma voz muito bonita, então vimos clapas assim até de madrugada quase, né? Então são momentos muito especiais que vale a pena ser vividos. E o que a Luísa falou também, a questão da comida. Então, vocês que estão fazendo regime ou que estão tomando aquela famosa canetinha, aposentem, aposentem, porque é muito feio recusar comida na Croácia. Primeiro, você não pode dividir o seu prato nos restaurantes, então você tem que comer o que eles serviram, certo? Você está pagando? Está pagando, mas você tem que comer o que você pagou,
porque você pagou e pronto. E nas casas de família, assim, a comida começa a chegar e não para, e vem um prato, e vem outro, e fala assim, eu já estou satisfeito. Não, mas você tem que experimentar isso aqui, porque isso aqui... E olha, e essa raquia aqui foi feita especialmente pelo tio tal, você tem que experimentar. E vinho, e vinho, e vinho, e vinho lá se toma com água, porque o vinho lá sai assim do tonel praticamente, e ele tem um teor alcoólico elevado, elevadíssimo. Então, os melhores vinhos que eu tomei foram os vinhos das aldeias, isso não posso nem negar, né? Então é isso, gente, são as dicas que a gente dá. Então, contato com as pessoas previamente e vão bem dispostos a experimentar de tudo. Aqui também temos outro local também de imigrantes eslavonianos. Obrigada, viu, Luísa? Muito obrigada pelo seu depoimento. E Požega também é um local de pesquisa, né? É uma cidade também interessante para se conhecer, da Eslavônia. Slavonski Brod também, que é mais próximo ali da Bósnia, também aqui é um forte, né, em formato de estrela e que a fortaleza em si, né, é construída em volta de uma construção assim meio com pontas de estrela, né. Aqui no Brasil a gente tem esse formato de forte, né, que parece que é muito melhor para você se proteger, tem visualização melhor, né, contra o inimigo, então tem bastante história nessa região também. E Vukovar, né, que é o extremo leste, que é uma cidade também histórica, então aproveitando, né, que nós estamos próximos da comemoração da independência da Croácia, essa é uma cidade que prova a resistência da Croácia, né, tem muitas marcas da guerra nessa região, nesse condado de Vukovar-Sirmia, e essa cidade foi bastante bombardeada, teve muitos mortos, é uma cidade considerada como a resistência da independência, né? Então, quem tem curiosidade de conhecer mais sobre essa história da independência, vale a pena conhecer, e também tem bastante registros de imigrantes que vieram da Eslavônia. Então, gente, basicamente isso que eu queria passar para vocês. Aqui é uma família tipicamente croata, com vizinhos, né, que são gente como a gente que a gente encontra na rua, gente que a gente encontra, né, traços, né, muito parecidos com os nossos, e que quando eles falam, a gente lembra da Baba falando, ou do Dida falando. Mas se a gente não teve nem contato nem com a Baba, com o Dida, é só a gente ficar olhando assim e ver, né, a mágica acontecer. A gente começa a entender uma série de coisas sobre as nossas famílias, começa a juntar as peças, né, de um quebra-cabeças. Não é necessário visitar a Croácia para isso, né, mas essa viagem realmente é uma jornada, né, em direção à ancestralidade. E eu agradeço assim a presença né, de todos vocês. Estou aqui à disposição para dúvidas que vocês queiram conversar, trocar ideias ou falar também. Obrigada, Vanessa. É bastante emocionante, realmente, esse contato. De nada, querida Adriana, de nada. Obrigada, obrigada. Obrigada a Paula também tem muitas histórias muito interessantes, né, de encontros, né, e já numa outra região, que é a Zagreb, que eu falei bastante para vocês. Então, olha, a gente pode fazer um encontro desse para... Sim, todos estão muito convidados, croatas e não croatas, fazem parte da nossa família, né, na nossa egrégora, né? E vocês estão convidados né, a continuar essa viagem, visitando as associações croatas, fortalecendo a presença, né, de vocês nas associações. Sim, você conheceu, né, Ivanete? Que maravilha! Ivanete é a nossa nova aluna do curso de croata.
Kátia, nosso professor de capoeira lá de Munique, ele fazia os workshops de férias sempre na Croácia. Era Ruvini, tá certo? Ruvini, era em Ruvini. Rovini. Isso. E a primeira vez era nenhum que eu não sei falar isso direito. É alguma coisa como Krikvenitia. Fale aí, Paula. Fica ali em Kvarner, né? É difícil falar essa cidade aí mesmo. Kvarner. É uma das praias lá. Isso, mas era muito bom, muito bom. A água super gostosa, o tempo, as pessoas, a comida, exatamente como você falou. Não é? Eles são muito hospitaleiros, né? Então, e assim, e tudo depende, gente, de como você também os acolhe, né? Porque é uma relação de mão dupla, né? Então, quando eles percebem que as pessoas estão lá e se interessam, né, pelo país, estão curtindo a viagem e tal, tudo, eles são muito acolhedores, são muito acolhedores. Mas também é aquela coisa, né? Tem o croata bravo também, né? Todo mundo aqui tem o seu tio em casa, a sua tia que puxa a orelha de vez em quando, lá também, né? Então, a Croácia é um mundo, né? São pessoas e são experiências que são diferentes, mas que todas elas valem a pena ser vividas. É isso. Obrigada pela presença, obrigada pelas palavras, eu li todas aqui de vocês, estou bastante emocionada, e é isso. E fiquem atentos nas redes sociais, porque a gente vai continuar falando bastante sobre a Croácia, sobre a história, sobre a cultura, e vamos ter festa logo em comemoração aos 101 anos, né, da imigração e também aniversário da SADA, vai ser dia 14 de junho. Então, esperamos todos vocês para a gente continuar a compartilhar esse amor pela Croácia. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Lá Kátia. conosco. Parabéns, Kátia. Lá conosco. Foi muito emocionante. Parabéns, Luta. Parabéns. Beijo. Beijo. Obrigada. Beijo, beijo.